Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de método semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, esse de danos causados por recalque.
Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim. Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Muito bem, essa aula de número 11 é, na realidade, uma continuação da aula de número 10. Nós vamos terminar o exemplo prático do cálculo de um tubulão de divisa. E, ao mesmo tempo, vamos começar, então, mostrar quais são os parâmetros e elementos de um projeto de fundações em tubulões, que é o primeiro projeto desse curso. Muito bem, vamos começar a preencher o quadrinho box do projeto, que é calcanhar, e onde nós colocamos também características do concreto e do aço. Só lembrando os senhores que a melhor política para fazer um projeto é dividir o projeto em áreas de influência. Então, nesse prédiozinho eu tive 3 furos de sondagem, então eu dividi em 3 zonas geológicas. Se por acaso o perfil for simples ou regular, eu posso reunir 2, 3 furos, ou todos. Caso contrário, eu faço o projeto para cada furo de sondagem. Muito bem. O primeiro box que está escrito aí, calcanhar e dados, entra nesse box uma tabelinha. Calcanhar ou rodapé. Também chamado de rodapé. O rodapé no tubulão e na sapata, ou no bloco de fundações, não é o bloco de coroamento, é o bloco de fundações, é muito importante. Não tem precisão absoluta. Então, o dia que você for fazer uma fundação em tubulões, não precisa medir isso aqui com milímetros, não. A função única é não deixar uma ponta bicuda do concreto, porque ele pode quebrar essa pontinha e o concreto pode não chegar lá. Portanto, é bom ter um calcanharzinho, e a norma até diz, olha, em caso de dúvida, 20 centímetros, de tal forma que fique pelo menos uns 10 ou 15 ou 20 de concreto. Imagina um tubulão que não é incomum, de 5 metros de diâmetro de base. Se você perder 30 centímetros porque quebrou a ponta, você vai perder um anel de área muito grande, como a força é a mesma, vai aumentar a pressão, pode gerar recalque. Até mesmo porque, com slump acima de 6, o recomendável é 10, não precisa vibrar, nem compactar esse concreto e nem espalhar. Quando as bases são muito grandes, nós descemos um pessoal aqui com enxada e tenta espalhar, apesar de que nesse slump, acima de 6 centímetros, até 12, que é o recomendável, não é preciso espalhar. Muito bem. Então,
o calcanhar, segundo a norma brasileira, é 20 centímetros, mas isso não é rigoroso. Se você quiser racionalizar, pode adotar essa tabelinha. Carga em toneladas e o calcanhar em centímetros. Menor do que 100 toneladas, pode usar um calcanhar de 10 centímetros. Não pode ficar sem o calcanhar, mas não precisa exagerar. De 100 a 250 toneladas, pode usar 15 centímetros de calcanhar. De 250 a 500 toneladas, 20 centímetros. Daí para frente, se quiser exagerar, desnecessariamente pode usar 25 centímetros. 20 centímetros atende todas as condições, mesmo em bases de 10 metros de diâmetro. Eu já disse isso aqui anteriormente, a norma brasileira limita a altura de base para 1,70 m. Eu não posso fazer uma crítica aqui, porque eu não participei dessa comissão. Devia ter participado. Mas, olha, uma altura de base de 1,70 m vai limitar o diâmetro para 3 metros no máximo. Em terreno coesivo resistente, nada impede de fazer uma base de 6 ou 8 metros, que vai dar uma altura também de 4, 5 metros. Como eu disse também na aula anterior, fiz um levantamento ontem, eu fiz mais de 2.000 bases com 5 metros de diâmetro, com os 3 metros de altura, nunca tivemos um único problema. Portanto, pode ser até uma pressão dos fabricantes de máquina querendo tirar o tubulão do mercado. E se você tiver segurança, ou seja, um terreno coesivo relativamente estável, é a melhor fundação que tem, desde que não tenha água. Portanto, naquele quadrinho entra o calcanhar, que está aí a tabelinha. Você também vai indicar agora o concreto, aqui nesse box do projeto. Oi? Já pode colocar a tabelinha do calcanhar nesse primeiro box. Aí embaixo dele, me empresta seu projeto aqui um minutinho. Olha aqui. Aqui tem um box quadradinho, calcanhar, depois tem outro de legenda. Vamos começar então preenchendo esses dois boxes hoje. Então, você coloca o calcanhar, aí dá as características do concreto. FCK maior ou igual a 20 MPa. Também não há um rigor com relação a isso. As grandes obras do Brasil, há pouco tempo atrás, usava 15 MPa. Nunca também, a não ser casos raríssimos de engaiolamento, tivemos problema no concreto. Sempre o problema vem do solo. Então, o F de projeto em tubulões é igual a 5 MPa. Inclusive estacas escavadas tipo hélice, 5 MPa. Pode dar uma pequena crescida para 6 MPa, mas tem que verificar a ferragem. A fundação que tem a maior resistência de concreto é a estaca pré-moldada, que não deve passar de 7 MPa no concreto do projeto, né? Estruturalmente ela pode resistir um valor muito alto. Mas muito bem. E o slump? Não sei se cabe no box de vocês aí, mas o slump, o ideal seria 12 centímetros. 12 centímetros é um concreto
com muita água, fraco. Mas, veja bem, eu vou lançar lá em cima do tubulão um concreto com 20 MPa. Ele vai bater na parede, porque basta um funilzinho de 1 metro, não precisa mais do que isso. Pode cair dentro d'água, mas eu tenho um coeficiente de segurança enorme, 5. Como eu volto a falar, eu já reforcei perto de 400 obras, delas somente 4 tinha problema no concreto, o restante era solo. Portanto, não há por que criar problema com 5 MPa. Um solo cimento muito bom pode dar uns 2 MPa, ou seja, esse concreto, da forma que ele vem, se ele cair sujo de terra, com certeza vai dar mais de 5 MPa. Se quiser arriscar ou economizar usando 6 MPa, pode, mas tem que verificar a ferragem, porque 99% dos tubulões não são armados. A ferragem que se vê é só de ancoragem, ou espera. Então, Slampt 12, agora aço 50. Não existe mais a divisão de categoria. O que também é, de uma certa forma, um exagero. Porque concreto fraco não precisa de aço forte. Mas você não consegue comprar mais aço liso, CA24, etc. E se conseguir, não é mais barato do que o aço CA50. Pronto. Então, o box está completo, já tem informações para concretar a sua obra. Agora vamos ver a legenda. O segundo box, legenda. Você vai acabar, vou fazer aqui a simulação do segundo box, é uma coisa mais ou menos assim, né? É sempre bom você ter no escritório e na obra a legenda. E é muito comum, quase que no Brasil inteiro, se utilizar essa convenção. São 4 bolinhas que simulam tubulões, que você vai pintar elas no escritório e na obra. Muito bem. Na obra a gente pinta e no escritório com base em tudo para ficar bem visível, de tal forma que você chegando no seu escritório, tanto da obra ou no escritório mesmo, mais administrativo, você vê a planta, sabe como é que está indo a obra. O primeiro quadrante é pintado geralmente de vermelho. Vocês estão anotando aí, pode anotar aqui embaixo. Fuste liberado para abertura. Então, faz assim uma espécie de cronograma ou etapas de obra, fala, vamos começar por aqui, e você que é engenheiro de fundações, geotecnista, combina com o engenheiro de obras e diz, olha, fuste liberado para abrir. Então, no projeto vai ter o índice, tem, em cada tubulão tem diâmetro do fuste, diâmetro da base, altura da base e tal, e profundidade, pode começar a abrir o fuste. Então, fuste liberado para abertura ou execução, tanto faz. Normalmente tem um piquete, que eu disse que a melhor forma é um pedacinho de ferro, que a máquina estraga muita obra, mesmo na mão. Né, quando é na mão, ele bate um ferrinho, um preguinho e dá o que o poceiro ou o operário chama de giro. Se eu tenho um fuste de 1 metro, ele faz um giradorzinho de 50 com arames enrecusidos e risca no chão e começa a escavar.
até a profundidade prevista no projeto. O projeto diz, na zona do furo 1, 15 metros. E você deve encontrar lá embaixo uma argila, normalmente arenosa, marrom, muito úmida. E ele sabe que vai estar duro, porque mesmo o escavador sabe que o projetista só projeta em terreno firme, acima de 20 SPT. Então, ele desce, escava até aqui, ou a máquina, mas não alarga a base. Base a gente não afunda, alarga. Lembram-se daquela recomendação da aula passada? É sempre bom você mandar abrir inicialmente um tubulão perto do furo de sondagem, o mais próximo. Você tem um furo de sondagem, pega o pilar mais próximo e começa por ele. E a recomendação, que já tem ideia do tamanho da base, é escavar abaixo, fazer um poço de pesquisa com um laudo de sondagem na mão, para conferir, e você desce aqui embaixo. Isso pelo menos 1 ou 2 vezes o tamanho da base prevista. Você desce aqui e examina o terreno que realmente vai sustentar a sua obra. 5 metros, 4 metros, 6 metros. Isso garante uma qualidade de projeto excepcional. Porque você desceu, mediu, estiletou, sentiu a dureza do terreno. Muito bem. Feito isso, você depois pode encher de solo e cimento ou de concreto bem baratinho, concreto pobre. Solo, cimento é mais do que suficiente. Por quê? Não adianta colocar nada muito mais resistente do que o próprio solo. Então, se for um solo argiloso, em volume 1 de cimento, 7 de solo e água até ficar com a consistência ou plasticidade de massa de rebocar, é só encher, não precisa vibrar nem nada. Ele fica durinho, daí 3 dias, está muito bom. Muito bem. Normalmente, a próxima etapa é uma cor azul, mas a gente não tem toda essa cor de giz aqui. Então, nessa etapa, você já desceu no tubulão. O fuste já foi liberado. Você desceu no tubulão e libera para a abertura da base. Você desce e checa. Quer um conselho? Rubrica a planta, porque via de regra acontece por velocidade ou um deslize qualquer, a pessoa abriu uma base que você não fiscalizou o tubulão, para ter certeza que está no terreno bom. Porque uma variação de 1, 2 metros aqui é normal. Então, lembram-se daquela regra básica? Tubulão na mesma camada, nunca na mesma profundidade. Esse nunca é entre aspas, porque pode ter um perfil muito regular, mas é raro. Então é na mesma camada. Então você desceu e autoriza a alargar a base. A gente não afunda, alarga. Então vai alargar a base. Pois não. Fuste liberado ou base liberada para execução. Ou fuste liberado para executar a base, tanto faz. Você desceu, fala, pode abrir a base. Fuste liberado para abertura de base. Muito bem. Então, de novo, você chega no escritório, vê lá a plantinha e fala, olha, o que aconteceu que era para abrir essa base e tal, você acompanha melhor a sua obra. A base aberta, se você tem um técnico muito experiente e confiável, ele desce e mede a geometria da base, a altura, o diâmetro, o calcanhar,
Inclusive, verifica se tem alguma cárie aqui no solo, ou seja, um material ruim. Se tiver, não é muito bom, porque você vai gastar muito concreto, manda descer a base até tirar essa falha. Né? Imagina uma base de 3 metros, ela vai dar 8 metros quadrados de área. Se tiver que descer 1 metro, você vai gastar 8 metros cúbicos de concreto só para corrigir essa falha, porque a liberação não foi legal ou o solo é muito irregular. 8 metros cúbicos de concreto são R$ 2.400, né? E é muito comum você ter uma obra com 100 tubulões, etc. Muito bem. Feito isso, o técnico ou o engenheiro geotécnico, que é melhor ainda, desce na base, verifica se está tudo bem e autoriza, em verde agora, autoriza concretar a base. Então, pintadinho de verde, autoriza concretar. Você desceu, checou, o terreno está bom, é aquele previsto na sondagem e vai concretar a base. Em seguida, em amarelinho, esse processo de 6 a 5 metros abaixo da base, acontece nesse processo aí azul, né? é a primeira etapa. Autorizado a abertura de fuste é na etapa azul. E verifica e autoriza a... porque você vai fazer uma pesquisa abaixo. Pode encher de concreto. Você pode encher de concreto, mas não precisa gastar tanto dinheiro, porque é bom que seja até igual a resistência do solo mesmo. Então, o concreto, chamado concreto pobre. Concreto pobre é aquele que tem pouco cimento, né? Ou seja, um concreto barato. Muito bem, alguma dúvida aqui? Fim, tubulão pronto. Concretado. Então, esse verde aí é completar a base e o push, né? Concretagem do tubulão. Não se concreta em etapas. Se por acaso acontecer de interromper a concretagem num certo ponto, pode jogar um pouquinho de areia, mas melhor é jogar umas pontas de ferro lá de cima, para fazer o engaste. Também não é necessário, mesmo porque, depois de uma certa profundidade, mesmo tendo momentos e esforços horizontais, o solo segura. A calculeira de esforços horizontais e momento, que hoje é muito comum, e que não era comum, antigamente se fazia obras enormes na mão e não tinha um efeito de pórtico. Hoje em dia, a mesma obra é calculada com programas que te dá efeito horizontal. Não me consta que nenhuma obra caiu porque não fizeram essa consideração que agora modernamente se faz. Mas isso não quer dizer que não deve fazer. Muito bem. Fiz várias provas de cargas horizontais para compensar momento ou estudar esforços horizontais. O cálculo disso não é um cálculo assim tão simples, porque depende de parâmetros do solo. Então, às vezes eu posso ter momento e esforço horizontal. A experiência me mostrou que aqui vai ter um diagrama de momento que vai ser mais ou menos assim, olha. Ele, depois de uma profundidade, o solo, até um solo fraco, SPT2, se não for turfa, consegue combater o momento e ele desaparece. Segundo as provas de carga, eu já instrumentei muitos tubulões e estaca de cima e embaixo, até 10 vezes
o diâmetro do fuste, não existe mais momento nem nada. Portanto, se a emenda for abaixo de 10 vezes do diâmetro do fuste, um tubulão tem sempre 60 centímetros de diâmetro para cima. A partir de 6 metros, já não tem mais esforço horizontal. Tanto é, aproveitando o parênteses, o grupo de Goiânia está, de uma certa forma, aventurando a fazer tubulão de divisa meia-lua, para economizar. Você tem um pilar aqui a 2 centímetros da divisa, que é saudável, né? Os 2 centímetros de junta. No lugar de fazer uma viga de equilíbrio aqui como deve, e fazer uma base oval também como deve, eles estão fazendo um fuste mais ou menos assim em meia-lua, e a base também em meia-lua. Vai gerar uma excentricidade lá embaixo. Então, o fuste está aqui, a base também. O pilar nasce bem rente aqui de um lado. Então, nós temos a carga vindo aqui e o centro de gravidade da base aqui. Então, se tem uma excentricidade. Qual é a premissa desse grupo que está fazendo isso para economizar, para não ter viga de equilíbrio? É que depois de uma certa profundidade, não vai ter mais momento lá embaixo. É só carga vertical. Tendo área, né, eu tenho força, tenho a pressão do solo admissível, e calculo a área que eu preciso daquela meia-lua. Mas para isso, o tubulão tem que ter uma certa profundidade, porque se ele for muito curto, o momento chega na base e pode dar um problemão. Muito bem, alguma dúvida, sugestão ou pergunta? Então corta um minutinho que nós vamos começar o exercício. Então, para a próxima aula, vocês já podem trazer o projeto com os fustes já desenhados aqui. Então, o cálculo do fuste, como eu falei na aula passada, é muito simples. Eu vou colocar a fórmula ali de novo. Com exceção dos 3 pilares de divisa, é o pilar P3, P9 e P11, que vai ter que ter uma viga de equilíbrio. Então, já pode começar a desenhar os fustes. E aqui na caixa de elevadores eu vou mostrar qual é a política que se adota nesse projeto da caixa. Então, não desenhe o fuste ligado aos tubulões da divisa, porque terá ali uma carga excêntrica. Na aula passada a gente já deduziu dessa fórmula simples, que vem daquele princípio da física, que força é igual área vezes pressão. Na nossa obra, a força é representada pelo pilar. Só relembrando, não existe coeficiente de majoração nas cargas que vêm na planta de carga. A menos que o calculista diga, olha, eu não coloquei o coeficiente de majoração. Então, a carga que vem do projeto deve ser aumentada conforme a instrução do calculista. Mas 99% de todas as obras, o calculista já entrega a carga real nos tubulões. Então, carga do pilar é igual à área da base vezes a pressão, que é a tensão admissível do solo. O que é a tensão admissível mesmo? É aquela que o solo suporta, e a estrutura também, sem recalcar muito e sem derrubar a estrutura. Ou seja, ela vai produzir recalques só que a estrutura suporta. Lembra daquela observação profissional fundamental? Toda obra recalca um pouquinho, mas toda estrutura suporta um pequeno recalque. Muito bem.
Com base nesse princípio, o diâmetro do fuste é simples demais. Calcula-se como a carga do pilar dividido por 392,5 em toneladas. Portanto, já fica pronto para trazer na próxima aula o fuste desenhadinho. Cada um desenha do jeito que quer, mas a grande maioria desenha o fuste com um traço mais grosso, que vai ser feito todo a lápis esse projeto, porque é absolutamente individual. Não se aceita no AutoCAD nem nada, tem que ser à mão. O fuste um pouco mais denso e a base um traço mais fino, ou tracejado. Entenderam? Muito bem, então pode começar a desenhar o fuste, menos os da divisa. Bom, nós temos uma caixa de elevador aí, como toda obra que se preza tem. O que se faz? Duas opções. Se as cargas forem aproximadamente iguais, pode-se colocar 4 tubulões, ou até estacas, ou até sapatas, dentro de cada, dependendo do projeto, se for em sapato, se for em tubulão. Primeiro passo, calcular o centro de gravidade da carga que vem do pilar. O projeto de fundações tem que ter essa cota. Não recomendo reproduzir, a menos que já venha desenhado pelo calculista as cotas, não recomendo reproduzir para enfeitar o seu projeto. Por quê? Se tiver um erro de locação, a sua responsabilidade fica grande, porque quem sabe da locação é o calculista. 58% das obras que eu analisei umas 240, tinham erro de locação. E uma delas tinham 11 engenheiros fiscais. Tinha erro de locação. Então, evite estar transpondo cotas. Se já vier, tudo bem. Se não, não transponha. Exceto as cotas que você tirou como engenheiro geotécnico do projeto original. Ou seja, tubulões de divisa, você vai puxar o fuste para dentro, cote. Tubulões em L ou de geometria variada, cota. Você pode calcular pela lei da física ou calcular a resultante de duas áreas, né? Você tem aqui a resultante dessa, a resultante está mal desenhada, a resultante geral está passando nesse eixo, vai ter que passar por esse eixo, é fácil. Ou usar fórmulas da física. Mas o que interessa aqui é que isso deve ser cotado, porque o engenheiro de obra não vai saber que você tirou isso do lugar. Então, cote A e B. A e B, A e B. Então, agora sim, tem essa centro de gravidade, o centro de gravidade do pilar, por onde a carga deveria vir. Você desenha o seu tubulão aqui, começa desenhando o fuste, e quando a gente souber calcular a capacidade de carga ou a pressão, que é um dos grandes problemas, aí você já pode desenhar a base. Quando as caixas de elevadores são de cargas muito diferentes,
tem que estudar com cuidado, talvez se divida isso, ou se coloca um blocão único, centrado, com centro de gravidade das cargas. E às vezes vem cargas altas, esses prédios bastante grandes, complexos, às vezes traz um centro de gravidade por aqui, olha, dependendo da carga. Então, é possível fazer 2, 3 ou 4 tubulões, ou um mesmo só, aqui no centro de gravidade, porque ele não sabe o que é que tem em cima, né? Ele recebe a carga. Então, você pode fazer o tubulão debaixo do centro de gravidade, que não deve haver torção. Nesses casos, é bom colocar mais de uma fundação. Nós tivemos um caso, um prédio de 32 andares, 7.000 toneladas, ou 8.000. Tivemos que colocar, acho que, 18 tubulões embaixo, para pegar um blocão, para evitar a torção. Foi um trabalho bastante interessante. Muito bem. Então, nós já podemos passar para essa etapa, trazer o projeto desenhadinho com os fustes. Para cálculo da área da base, nós vamos usar o mesmo princípio da física, só que eu vou ter que calcular a tensão admissível. Muito bem, então vamos continuar nessa 11ª aula do curso de Fundações passo a passo, continuando resolvendo um exercício real de cálculo de tubulões. Nós tivemos um tubulão de divisa com um vão de arquitetura de 4,90 m. Foi feito vários laudos de sondagem, esse é o mais representativo, que tem uma camada até 5 metros com SPT 8, depois de 5 a 16 com SPT 12, e depois de 16 até uns 30 metros, onde parou a sondagem, com SPT 24. Foi encontrado solo bom lá, que é um silt normalmente arenoso. O 5, que é um indicador da intensidade da mistura, pode ser suprimido quando é 5. Silt arenoso. Logicamente, por ser tubulão, sem água. Muito bem. Na aula passada, nós já calculamos essa reação. Como é que ela foi calculada? Por processo de iteração. Se adota um valor da reação, calcula com base na estática das estruturas. Se na mão o cálculo manual deu uma diferença de mais de 10% entre o valor adotado e essa calculada, a gente adota novo valor. Uma boa diferença de 10% é tolerável. Está sendo feito um programa que será distribuído gratuitamente, que ele vai zerar na concordância, não vai ter erro de nenhuma tonelada. Esse valor já foi encontrado, então, desculpa, a reação R1 encontrada deu 573 toneladas, 17 toneladas. As recomendações são as mesmas. Para calcular a excentricidade e calcular através da estática essa reação, leva-se os elementos necessários para a divisa. O que é necessário aqui? A excentricidade que eu tanto procuro a distância C1 menos a distância, menos o P pequeno, que vai do eixo do pilar na divisa. C1 vai do centro do fuste na divisa. Mas antes eu comparei com C2, que vai do centro da base na divisa. Ganhou a maior. Então, continuamos com C1, e com C1 e etc., chegamos ao cálculo da reação. O fuste, pois não. Essa questão de C2 é diferente? Pode ser? Não. É só uma condicionante.
Você não deve passar a base da sua fundação para dentro do vizinho. Não pode passar para dentro do vizinho. Segundo fato, é bom e saudável que você deixa 10 centímetros entre o seu tubulão, a base e o vizinho. Então a gente deixa 5 na esperança que ele seja elegante, deixa 5 também. Se bem que eu disse que se você precisar em obras muito complexas, pesadas, solo ruim, às vezes a base encosta uma na outra. Inclusive a gente costuma até ovalizar porque ficou muito apertado, faltou espaço, lote pequeno, terreno ruim, carga pesada, fica às vezes difícil de encaixar. A gente às vezes até faz um tubulão, 2 tubulões numa peça só, vice-versa, tá? Pode zerar. Eu recomendo, para evitar recalques aqui, qualquer interferência de um no outro, põe uma chapinha de madeirite ou isopor. Então, eu escavo o primeiro e concreto. Escavo o segundo, vai encostar lá. Eu ponho uma chapinha de isopor e concreto. Mas, bom, seria 10 centímetros. Muito bem. Outra observação que eu faço para poder uniformizar o cálculo é manter 2 casas decimais, apesar de que isso aqui praticamente é um absurdo. Ninguém pode chegar a uma precisão de 573,17 toneladas. O melhor é você já arredondar, nas suas cargas, inclusive, 1 tonelada para cima. Eu vou trabalhar com 574. Mas recomendo arredondar só no final. Então a gente vai levando todas as medidas com 1/100º precisão. Com isso, nós já achamos na aula passada o fuste, que foi? 1,22 m. Que vai ser executado com 1,25 m, mas até lá 1,22 m. Pronto. Nós tínhamos já até calculado, começado o processo do cálculo da pressão admissível com 36 golpes. Mas eu preferi pegar uma das outras obras nossas, que o terreno era 24, que já é bom, não é ótimo. O que atende certamente a todo mundo. Então, qual é a política que nós recomendamos e adotamos na nossa vida profissional e que eu acho que vocês também, que não terão problema nenhum? O cálculo teórico de capacidade de carga de estaca, sapato e tubulão ainda é hoje um motivo mais para pesquisa do que para projeto. Como eu disse, a mecânica dos solos é nova, tem tudo para fazer. A fórmula real encheria esse quadro negro e chegaremos a um resultado que depende de ensaio, demora, fica caro. E o que então nós fazemos para poder fazer um bom projeto, inclusive para ter um respaldo judicial num caso de um problema? Ora, nada melhor do que 10 cabeças pensando. Então, qual é a metodologia que eu uso e que recomendo? Vamos usar os métodos das pessoas, dos pesquisadores, dos escritórios brasileiros mais conceituados. Não adianta pegar métodos semi-empíricos do exterior, que o solo é diferente, e quem realmente domina essa técnica é o brasileiro. Então, nós vamos fazer o cálculo baseado somente no SPT. E, no caso tubulões, nós devemos usar uns 8 ou 9 métodos. E eu recomendo fazer uma média ponderada. Por exemplo, o método de João, de Pedro, de Lucas, etc. Vamos começar um trabalho de pesquisa, que eu até recomendo teses de mestrado e doutoramento, comparando cada método com provas de carga real. Então, quem fez uma prova de carga real e um SPT, a gente compara o resultado da prova de carga com o método. Aquele que, por exemplo, em 10 provas de carga acertou pelo menos 90%, ele vai ter peso 10.
depois o outro peso 7, peso 5, peso 6, ou seja, nós estamos dando credibilidade para quem, saindo desses métodos estatísticos, chega mais próximo da realidade. Depois que eu faço isso tudo, como são só 10 provas de carga e não 500, eu uso um desvio padrão de 30%. Ou seja, faço a média de todo mundo. Falo, olha, Pedro, não está errado o seu método, mas quem está acima e abaixo, 30% da média, eu vou deixar de fora. Aí eu faço uma segunda média, daqueles que ficaram para esse tipo de solo. Pode ser que, para outro solo, o Pedro volte a entrar no ranking, entendeu? 30% em cálculo de fundação é uma excelente precisão. Muito bem, então, vamos começar pelo método que eu mesmo sugiro. Baseado em provas de carga, nessas 3.000 obras, eu chamei de método 1. Eu vou precisar de calcular a pressão admissível na base do tubulão para poder calcular a área, que é o que me interessa. Eu quero é o diâmetro para fazer a base, né? Na obra eu quero saber quantos metros vai ter de diâmetro a base. Para isso eu tenho que achar a pressão admissível. Então, Berberian recomenda que a tensão admissível vale o SPT brasileiro dentro da zona de plastificação. Lembram-se das aulas passadas? O solo é um material elástico? Não. A não ser para pequenininhas cargas. Ele é plástico e é viscoso. Então, zona de plastificação é todo esse solo que está plastificando, ou seja, ele rompe e não volta para o lugar, não atende à equação da elasticidade, nem a generalizada. Que vai mais ou menos... A ruptura da trinca acontece mais ou menos assim, olha. Há uma profundidade B abaixo da base até 2Bs. Então, esse SPT, na realidade, é a média. É a média dos SPT dentro dessa profundidade. Então, isso dividido por um fator de escala, um fator de ajuste, cada base, mais 1 quilo por centímetro quadrado. O que é isso? É sobrecarga, gama H. Então eu tenho um tubulão, tem esse peso de terra, que para romper ele tem que levantar essa terra. Então quanto maior o gama H, melhor. Mas como é um processo considerado simples, eu arredondei para 1. Porque um tubulão de 8 metros com solo de 1,6 toneladas por metro cúbico vai dar 10 toneladas por metro quadrado, ou seja, 1 quilo por centímetro quadrado. Muito bem. Se eu tiver, então, um SPT de 24, alguém lê para mim o K da base, me dá o número da tabelinha. Então, isso já foi tabelado. Com o solo um silt arenoso, entrando na tabelinha 9.5.3, procurando por silt na página daí do livro número 9.25, eu vou achar 5.3. Portanto, se as comparações que eu fiz com prova de carga estiver boa, a tensão nesse solo que eu posso colocar vai ser 24 toneladas dividido por 5.3 mais 1, que dá 2 na máquina aí, por favor. Risca aqui, vai acompanhando esse. 5 quilos por centímetro quadrado.
A boa notícia: ninguém que faz um trabalho experimental, mesmo que estatístico, vai trabalhar na faixa de muita economia, não. Então, se eu tive a coragem de dizer que esse solo, com esse SPT, pode suportar 5,53, na realidade ele suporta mais. Sem falar no coeficiente de segurança 2 ou 3. Então, se você aumentar a pressão, a capacidade vai diminuir a base, vai economizar concreto, e é muito concreto. Mas ninguém de sã consciência, que faz um trabalho dele sem muita confirmação, precisava ter 200 provas de carga, 300, não vai trabalhar na faixa econômica, normalmente um pouco segura. Então nós vamos fazer uma comparação aqui dos métodos. No final,